Boa noite, sejam todos bem-vindos à Redenção Igreja. Privilégio, sempre, poder estar com vocês todos os domingos de forma online. Tem sido um tempo muito precioso. Eu te convido a adorar conosco nesse domingo tão especial. Deus abençoe a sua vida. Que na sua casa seja um tempo de adoração também. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida canta a ti, se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. E se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Que tempo precioso. Meu desejo nessa noite é que você seja alcançado pelo favor do Senhor, que Ele te tome pelas mãos, Ele cuida de você. Se o sol se pôr, e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me
traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Será que você pode levantar as suas mãos e cantar comigo? Aleluia. Cante comigo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu oro para que o Senhor segure na mão dessa pessoa agora. Segure na mão dela. Muitas estão, de fato, submergindo, estão aflitas. Toma nas mãos. Segura, Pai. Segura, Senhor. Cante comigo, aleluia. Aleluia, 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 Essa próxima canção que eu quero cantar com vocês é uma canção antiga e ela fala exatamente de uma alma que está abatida. Descanse, descanse. Escute só. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Adora o Senhor, irmão. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho, eu o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo,
em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Eu quero te acolher mais uma vez conosco. É uma alegria ter você aqui conosco, para a gente poder compartilhar um pouco do amor de Deus, compartilhar um pouco das experiências que Deus proporciona para as nossas vidas e a gente, acima de tudo, compartilhar um trecho das Escrituras tão impressionante, tão especial. Meu nome é Eli Moreira, você está aqui no canal da Redenção Igreja, privilégio ter você aqui. E eu não sei o que você está passando aí, se a sua família está vivendo momentos de enfermidade, se você está tranquilo com a sua família, se você tem tido dificuldade, se você está sozinho. Mas eu sei que Deus é suficiente para visitar a sua vida e para socorrer você no momento que você estiver vivendo, tá bom? Esse é o meu desejo e a minha palavra para que Deus o abençoe, para que Deus a abençoe. Eu gostaria de ler para você o texto que você vai encontrar aí com você, descrito. Romanos 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5, 20. Sobreveio a lei para que se tornasse notória a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse texto, ele fala de algo tão incrível, que é a graça de Deus. E eu acho que eu tenho lido, tenho pensado na graça de Deus a minha vida inteira. E é muito interessante que eu continuo lendo a graça de Deus de uma maneira que eu nunca tinha lido. E essa graça é uma graça transbordante. É uma graça que, de fato, graça é um favor imerecido que um rei concede a um súdito, um favor que ele não pode pagar, um favor que ele não tem como devolver. Isso é a graça de Deus, é um favor imerecido. Sabe, e aí eu queria te fazer uma pergunta no meio de um mundo tão conturbado quanto o mundo que nós estamos vivendo. Existe limite para a graça de Deus? Existe limite para a graça de Deus? O fato é que o texto fala sobre a ofensa, sobre os nossos erros, e nós somos pecadores. Qualquer ser humano um pouco mais consciente, ele observa quantos erros ele tem cometido, pessoalmente. E eu tenho pensado, eu não sei o que você tem pensado nessa pandemia, mas eu tenho constantemente pensado sobre os nossos erros também. Quais são os erros que nós temos cometido, sabe? Quantas coisas a gente faz de errado? E se a gente pode ler o mundo sobre duas perspectivas. A perspectiva da ofensa, dos erros cometidos, ou a perspectiva da graça. Que é a perspectiva divina, a perspectiva de Deus para o nosso mundo. Sabe, quando a religião ela é vista sob a perspectiva do pecado, ela se torna trevas, escuridão. E eu não estou negando o erro, de forma nenhuma, o texto não diz isso. Não estou também negando que nós pequemos contra Deus e contra as pessoas, não estou negando isso. Mas estou dizendo que a vida humana, sob a perspectiva do pecado, é pura escuridão. Quando a religião se torna uma perspectiva de escuridão, de pecado, de engano, muitas vezes a opção que ela tem é cercear as liberdades para que a pessoa se torne melhor diante de Deus. E isso não está na Bíblia, mas é a maneira como a religião humana trabalha. Então ela cerca as pessoas para que erros mais crassos, mais terríveis, mais notórios não aconteçam em seu meio, sabe? E em busca do quê? De uma purificação, de uma pureza. Essa maneira de pensar a vida e a própria religião é uma maneira enganosa, sabe?
muito enganosa, e cria de verdade um abismo entre ser livre e ser puro. E quem tenta se controlar ou ser controlado sem mudar a sua vida interior, o que ela está fazendo de fato é uma única coisa: mentindo para si mesma. Porque ela está sendo controlada externamente, mas internamente ela sente muitas coisas diferentes. Sabe, houve um tempo na minha vida em que eu queria me sentir puro. E a minha maneira de me sentir puro era ter atitudes ou evitar ao máximo que eu cometesse erros. Mas esse tempo de ingenuidade foi passando sem que eu conseguisse obter nenhum fruto disso. Porque ninguém é puro aos olhos de Deus. Sabe, houve um outro tempo em que eu comecei uma busca desenfreada para ser melhor. E tentar ser melhor é maravilhoso, mas não quando isso tenta esconder os grandes vazios que você tem dentro de você. A graça de Deus é muito diferente disso. Existe uma graça que a teologia tem chamado de graça comum, que significa que Deus está agindo no mundo inteiro, o tempo todo. E as pessoas não gostam de pensar dessa forma, muitos, porque não entendem que o favor imerecido de Deus ele é concedido diariamente para todas as criaturas. Cristãos e não cristãos, ateus ou pessoas tementes a Deus, não importa. A graça de Deus está presente no nosso mundo constantemente. Como eu disse, um favor do qual o ser humano ninguém pode pagar. E o primeiro desses favores que Deus concede através da sua graça, que é transbordante, como o texto diz, superabundante, é a vida. Deus concede vida para mim e para você. Nós não somos a vida. Nós não determinamos a vida. Se tem uma coisa que tem nos chocado com essa questão da pandemia, né? É como uma enfermidade pode pegar uma pessoa parecida comigo, com o mesmo peso, mesma altura, os mesmos hábitos e talvez até com as mesmas características externas que eu tenho, as mesmas fragilidades que eu tenho, e levá-la a um óbito enquanto eu continuo vivo, sem sintoma nenhum. Claro que essa pergunta que eu estou fazendo hoje, a ciência daqui a anos ou um tempo passado ela vai responder, mas hoje nos assusta, porque nós olhamos e ficamos perplexos diante de uma doença que tem levado mais de 170 mil brasileiros, milhões de pessoas no mundo. E nós dizemos, como é que as coisas se dão? E eu queria relembrar que a graça de Deus está no meio dessa situação toda que nós vivemos, trazendo vida para nós. Essa é a graça comum, que é concedida a todo ser vivo, sabe? A graça de Deus que manifesta a presença de Deus e suas obras, que revelam a sua presença nos céus, no firmamento, conforme o Salmo 19 nos diz. A vida é uma manifestação dessa graça de Deus. O mundo é uma manifestação da graça de Deus. Como eu estava falando agora, os céus, que eu e você podemos olhar, os animais criados, todas as criaturas, elas proclamam a glória de Deus, elas manifestam que Deus é bom. O sol que vem sobre nós, a chuva que Deus concede sobre bons e maus, é uma manifestação graciosa de Deus. Uma pessoa pode ser temente a Deus, obediente a Ele, e recebe chuva na sua plantação. E outra pode negá-la, pode ser de fato uma pessoa que blasfema do nome dele, e Deus manda chuva e sol sobre essa mesma pessoa, porque Deus é cheio de graça. Então o que eu quero te dizer é, será que existe limite para a graça de Deus? A graça de Deus está atuante como graça comum na vida, que pode ser encontrada, que é concedida aos seres vivos. A graça de Deus pode ser encontrada no mundo que foi criado, mas a graça de Deus também pode ser encontrada na nossa capacidade de reconhecê-lo. Se nós podemos reconhecer a Deus, é um privilégio na nossa vida intelectual que Deus nos concede. Ou seja, o nosso intelecto é uma manifestação da graça de Deus. Deus é bom e Ele nos concede a possibilidade de compreender o seu propósito.
Sabe, uma coisa que me incomodava na minha jornada espiritual é que eu entendia que Deus precisava me revelar todo o propósito dele. E eu não entendia que Deus estava se revelando gradativamente para mim. Por quê? Porque era a capacidade que eu possuía para ele falar ao meu coração. E eu queria compartilhar com você que o seu intelecto, sua vida intelectual, sua capacidade de ouvir essa mensagem é uma manifestação dessa graça comum de Deus. Mas existe algo tão especial no ser humano que nenhuma das criaturas do universo possuem, que é a consciência, que nos dá uma convicção do que é certo e errado. Essa presença de Deus em nós é uma manifestação de sua graça. Sem essa manifestação, nós não faríamos diferença entre o abismo e o que é um lugar seguro. Entre aquilo que destrói não só a mim, mas milhares de pessoas, e aquilo que constrói. Eu não teria noções nenhuma do mal e do que é o bem. Então, a graça de Deus concede a cada um de nós consciência. Para determinarmos, nessa semana, agora, nesse domingo, todos nós estamos tendo a oportunidade, ou tivemos a oportunidade de votar e determinar os rumos da nossa nação, através dos municípios, através das prefeituras, e nós estamos tomando decisões. Deus nos concedeu a consciência para tomar essas decisões. Mas eu ainda queria acrescentar que tudo que é bom vem de Deus. Se você tem algo bom para agradecer num ano tão difícil como foi 2020, foi Deus que te concedeu isso. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, diz o livro de Tiago. Então, a graça de Deus concede dádivas para nós que são as mais diversas, são centenas de dádivas que nós vamos recebendo ao longo da vida. Na forma de abraços, afetos, palavras que nos são dirigidas, oportunidades que nos são doadas. Todas essas manifestações são manifestações da graça de Deus. Uma graça que, aos nossos olhos, não tem limites. E aos olhos de Deus, que é ilimitado, pode realizar tudo o que Ele desejar. Nós vamos falar mesmo nessa oportunidade que o pecado não assusta a Deus. O erro, o engano, o afastamento, as tragédias, nenhuma dessas situações é limite para essa graça transbordante de Deus. Então, em segundo lugar, eu queria falar sobre uma coisa muito importante, que Deus criou uma ponte de graça. A graça comum que eu vim descrevendo até agora, ela apresenta quem Deus é, mas ela é limitada no seu poder relacional. Nós então aprendemos quem Deus é, nós ouvimos quem Deus é, nós podemos ter uma perspectiva sobre quem Deus é, mas Deus deseja se relacionar conosco. E o nosso pecado, a nossa ofensa, ela é muito grande e ela limita a nossa relação com Deus e com as pessoas. Por exemplo, o nosso egoísmo evita que eu possa me relacionar profundamente com alguém porque eu estou pensando em mim mesmo e não na outra pessoa. Então, os meus erros me afastam de Deus. E Deus, sabendo disso, que os nossos enganos nos afastam dele, quebram a nossa relação com ele, ele enviou Jesus, seu Filho. E nós não tínhamos como pagar as consequências dos nossos erros diante de Deus, que é o juiz. Mas Deus enviou seu Filho Jesus. Ele veio ao nosso encontro para aproximar a mim e a você dele mesmo. E dessa forma, pelo sacrifício de Jesus e pelo que ele descreve nas Escrituras sobre quem Deus é, nós podemos ter um relacionamento com a graça especial de Deus. Que graça especial de Deus é esse? Que favor imerecido é esse que as Escrituras também nos revelam? É o poder redentor do Senhor Jesus, o poder redentor de Deus, de transformar os nossos corações através da pessoa de Jesus, de se revelar através das Escrituras, para então não ter a graça dele só
como fonte, sempre a graça de Deus terá como fonte Deus, mas Deus quer iluminar a nossa vida, converter o nosso coração a Ele, para que a sua graça flua através de nós, sabe? Não só agora através das coisas criadas, mas nos conectando perfeitamente com essa graça comum que Ele já nos concedeu, reativando nossa consciência, nos dando a capacidade de ser gratos a Ele. Hoje, essa semana, foi a semana de ação de graças, começada nos Estados Unidos, para agradecer uma colheita e reconhecer que tudo vem de Deus. Sabe, o que nós estamos de fato comentando, o que nós estamos dizendo nessa oportunidade? Que tudo vem de Deus, que toda graça vem de Deus. E a gratidão que é ativada na nossa consciência vem de Deus. A capacidade de enxergá-lo em tudo e em todos. E é isso que eu queria te dizer. Através de Jesus há uma ponte entre a graça comum que nos capacita a compreender quem Deus é e a graça especial que está na pessoa de Deus, no seu poder redentor e em compartilhar as suas perfeições, as suas qualidades tão maravilhosas como o seu amor, a sua justiça, sua maneira reta de ser. É através da graça especial que Deus está operando para que eu e você estejamos próximos dele. Essa é uma ponte entre graça comum, uma ponte de graça e graça especial que está na pessoa de Deus para nos redimir e nos tornar seus filhos por meio da pessoa de seu Filho Jesus. Algumas pessoas tentando explicar a graça de Deus se confundem. E essa é uma confusão muito comum entre aqueles que leem nas Escrituras a palavra predestinação e aqueles que tentam explicá-la e provocam uma ideia errônea sobre como é que Deus opera a nossa conversão, a nossa volta para Ele. Eu queria te dizer uma coisa muito importante. Eu e você não podemos confundir a soberania de Deus de nos atrair para si. Deus está chamando a todos. Ninguém se converte. É Deus que nos converte. Você não pode confundir a soberania de Deus com a pregação do Evangelho, que é o que eu estou fazendo agora, a pregação das boas novas, para todas as criaturas. Não é para ninguém selecionado que Deus nos convida a pregar, para todas as pessoas. Você que está aí na sua casa, a pessoa que você acha que não tem interesse, a pessoa que você acha que não precisa, não existe isso. O Evangelho é para todos, para todas as criaturas, sabe? E quando as pessoas começam a confundir a soberania de Deus, que converterá e trará o coração de uma pessoa cativa a Ele, e a necessidade da pregação e de que a pessoa ouça e tome a sua decisão, crer é uma opção a todos que ouvem a mensagem. Não confunda, não explique essa palavra que você ouviu na Bíblia chamada predestinação de outra forma, eliminando a sua oportunidade de decidir e abraçar a graça de Deus e dizer tudo que Deus fez por mim e tem feito, eu posso perceber no meu dia a dia, mas eu tenho entendido que Deus me ama e eu quero que a minha vida seja dele. Isso é uma oportunidade e é algo que todos nós devemos entender para que nunca neguemos a graça de Deus. Como é que eu posso, então, experimentar essa graça, essa ponte de graça que está descrita por nós aqui? Em primeiro lugar, Deus nos chama, sabe? Ele está chamando a mim e você, graciosamente. Quando o dia amanhece, os tons são diariamente revezados, as cores do nascer do sol e do pôr do sol são impressionantes. Mas nem todo mundo vê o pôr do sol e o nascer do sol. Mas eles estão ali para todos optarem. Todos os dias, através da nossa consciência e através do seu grande amor, Deus se revela para nós e Ele está nos chamando para ter uma vida com propósito, para ter uma vida onde nós podemos nos encontrar com Ele. Como? Você já entendeu que a graça comum está ao seu redor. E eu estou lhe falando sobre a graça especial na pessoa de Jesus e expondo um texto das Escrituras falando que essa graça é transbordante, que ela é maior do que qualquer pecado. O papel humano é receber essa graça.
A todos que receberem, diz a Bíblia, Deus dá o poder de eles serem feitos filhos de Deus. Todos fomos criados por Deus, mas Deus quer mais do que isso. Deus quer nos chamar de filhos. E eu e você temos a oportunidade desse recebimento. Nós temos a oportunidade de tomar essa decisão. O recebimento da graça é um milagre. Milagre divino. De Deus tocar no nosso coração e nós, pessoalmente, através da nossa vontade, dizemos: Deus, eu quero a tua graça na minha vida. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida, que perdeu a capacidade de rir. A palavra graça, ela é tão bonita porque ela manifesta também a maneira como nós nos portamos. E uma das coisas que Deus quer fazer para você que não consegue mais sorrir, não tem mais alegria, não tem mais prazer na vida, por tragédias, por decepções, por enganos, por tantas coisas escuras que têm cercado você e a mim, é trazer graça para a sua vida como um milagre. Mas a graça, essa ponte de graça, ela é transbordante, é um milagre que não tem limites. Deus pode operar o impossível na minha vida e na sua vida. Não há limites para o que Deus pode e deseja fazer. Não há limites para o que o seu amor, a sua presença, a sua santidade, o seu poder podem fazer por mim e por você. Deus está operando pela sua graça. E quando eu e você recebemos essa graça, sua presença começa a se tornar visível pela fé. Uma transformação profunda ocorre dentro de nós. E nós começamos a aprender a agradecer. E a vida fica mais cheia de amor, onde antes só havia amargura, dor, aflição. Em terceiro lugar, eu queria falar para você sobre essa graça transbordante, que ela é uma graça ilimitada na sua operação. Ela ignora a abundância do pecado. Não importa o quanto o pecado, e enquanto o engano e os erros, e o quanto nós somos agressivos e pecamos contra os nossos amigos, irmãos, contra Deus. Não importa se parece impossível que algo mude. Eu falo para vocês no trato humano que muitas e muitas vezes eu tenho olhado para algumas circunstâncias e eu tenho pensado e dito para mim: isso é impossível acontecer. Os erros nos corroem e muitas vezes nós queremos, olhando determinadas situações, nós queremos nos afastar e dizer: olha, isso não tem mais jeito, nunca vai mudar, não há mais o que fazer, as escolhas que foram feitas são erradas. E às vezes a gente olha para a vida humana e a gente acha que a cessação da vida, como a gente acharia que ela deveria acontecer, já tomou conta de alguém. A gente olha para as pessoas e diz: olha, cada uma delas está pensando no seu próprio interesse. São muitos caminhos escolhidos errados. Nós temos um mundo de muita vaidade. Todo ser humano é muito orgulhoso. E por causa dessa nossa vaidade, nós vamos nos ferir, vamos ferir as pessoas. Nós temos um mundo cheio de abismos, de diferenças que parecem nunca poderem se aproximar. As pessoas estão muito distantes umas das outras. É muito duro ver uma pessoa negra assassinada dentro de um supermercado. Eu e você ficamos nos perguntando sobre quais são as razões. E eu digo para mim e para você que não existem razões que sejam suficientes. Jamais serão suficientes para a barbaridade. Em nome do quê? Nós vivemos num mundo de esquecimento e de perdição. Um mundo que se esquece facilmente do bem que recebeu. E um mundo que se perde dos próprios propósitos e propostas nobres que Ele mesmo nos apresentou. Durante um período da minha vida, eu vivi debaixo do medo. Eu não conseguia encontrar essa salvação transbordante, nem essa graça transbordante e ilimitada. O pecado me assustava.
Eu antes, no começo da minha jornada ao lado de Deus, o pecado ao meu redor me assustava. Mas conforme o tempo foi passando, o meu próprio pecado passou a me assustar. Eu não me sentia puro e eu percebia que a vida era algo que eu não conseguiria vencer. E esse sentimento de não conseguir encontrar respostas plenas para a minha vida, mesmo numa busca intensa, se perpetuou por muito tempo. Mas aí a graça de Deus foi me encontrando durante toda a jornada. E ela foi se mostrando superabundante. A minha medida e a sua medida de andar com Deus não vão fazer diferença para a graça de Deus. Porque a medida de Deus é muito maior que a nossa. Quando a gente está com fome e a gente está numa casa estranha, era mais ou menos como eu me sentia me aproximando de Deus. Eu estava numa casa estranha. E eu queria me alimentar, mas eu não tinha coragem de falar do tamanho da minha fome. Então o que eu tinha coragem de apresentar era tão pouco para a minha imensa necessidade. Mas eu queria te dizer, nesse momento que nós estamos compartilhando juntos as Escrituras, é que a graça de Deus não depende da medida que você trouxe, do tamanho da sua carência, do tamanho da sua insuficiência ou da gravidade dos erros que você cometeu, atentando contra a vida, atentando contra o outro, atentando contra a sua própria consciência. A graça de Deus é superabundante. Ela é maior do que o tamanho do meu pecado e do seu pecado. Ela ignora a natureza expansiva do pecado. O pecado continua se expandindo. O pecado continua sempre, aparentemente, se reproduzindo. Parece que uma escolha errada nos coloca já ao lado de outra escolha errada e nós vamos cada vez mais nos perdendo, como se nós estivéssemos caindo, rolando montanha abaixo. Mas a graça de Deus, ela ignora essa natureza expansiva do pecado, porque ela está baseada no amor de Deus, está baseada no perdão que Deus ministra a todo aquele que o invocar. O amor de Deus e o perdão concedido por meio de Jesus não tem limites. O que Deus deseja operar na minha vida e na sua vida não tem limites. Deus irá ignorar a expansão do pecado e agirá no profundo do nosso coração, nos cativando pelo seu amor e nos perdoando, mudando a nossa natureza, inclinada para o mal, nos voltando para Ele. Não por uma escolha de retidão baseada em cópia de outras pessoas, mas num discipulado de andar ao lado do Mestre, que é o próprio Senhor Jesus. A graça de Deus exigiu a maior prova de amor. A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 53, que a Deus agradou moer o seu filho, quando ele dera a sua vida pelos pecadores. Enquanto Jesus gemia naquela cruz, morrendo por sufocação, por um crime que ele não cometeu, pela injustiça que ele não cometeu, quando ele tomou sobre si todos os nossos pecados, a maior prova de amor, do quanto Deus nos ama, estava manifestada graciosamente. E eu queria dizer a você enfaticamente, nessa oportunidade, nesse tempo que estamos juntos, aquele que não poupou a seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Romanos 8,32 nos fala que se Deus foi capaz de dar seu filho, o que ele não fará por nós? Por graça. Eu e você somos convidados a não ignorar e não fechar o nosso coração para a tremenda graça de Deus, para uma graça transbordante como essa graça, porque ela é uma graça redentora. Tudo que eu e você precisamos
ter e ver transformado na nossa vida foi efetivado por Deus. O seu amor foi tão profundo para conosco que através da morte de Jesus Ele nos redime, Ele nos traz de volta para Ele. E nós podemos voltar para casa. A Bíblia ainda diz que essa graça é melhor que a vida. Qualquer vida que você escolher não é melhor do que a graça de Deus, porque tudo que houver de melhor está cercado pela graça de Deus. A graça comum de Deus e agora a graça especial, que é a presença de Deus que dá sentido para a minha vida e para a sua vida e para nos dar plenitude em tudo e onde quer que nós formos e reconhecer a presença desse Redentor, desse Deus de amor ao nosso redor. A graça de Deus é suficiente para realizar todo o propósito de Deus em todo homem. Uma vez eu conheci um mendigo, ele já não era mendigo, mas ele me contou sua história de mendicância. Diz que vivia a maior parte depois de ter tido uma história de um homem normal, de empreender, de ter estudado, de ter trabalhado, de ter família. Estava jogado na sarjeta, bebendo diariamente. E ele disse que uma frase que ele ouvia quase que todos os dias era uma frase que dizia para ele exatamente o seguinte: para esse nem Deus dá jeito. Nem Deus dá jeito nesse homem. E ele, brincando da sua história, ou contando a sua história de uma forma irônica, ele disse que de tanto Deus ouvir essa expressão, ele tomou como pessoal e resolveu dar um jeito na vida desse homem. Não há limites para o que a graça de Deus pode fazer. Pode tirar um homem da sua maior perdição e trazê-lo para uma vida plena. Então, o que eu e você, depois de ouvir esta exposição sobre onde abundou o pecado, superabundou a graça, e que a lei veio para que tornasse notória a ofensa, depois de ouvirmos essa expressão, o que eu e você temos que fazer? Primeiro, eu o convido a ser um instrumento, primeiro, receber plenamente a graça de Deus na sua vida. Em segundo lugar, ser um instrumento de transformação nesse mundo. Como? Veja a graça de Deus em tudo. Porque a graça de Deus está em tudo. Em todas as coisas criadas, em todos os lugares onde você for, nas pessoas, Deus está presente, sua graça está ao nosso redor. Então veja a sua graça em tudo. Enxergue a graça. Enxergue a graça que Deus tem concedido para você, a graça especial, que abriu seu coração para conhecê-lo. Valorize essa graça todos os dias. Nunca se afaste dessa graça e viva uma vida cheia de graça. Porque Deus sorriu para você. Sorria para a vida. Para a oportunidade que é andar com Deus todos os dias. E receba plenamente a sua graça, que é melhor do que qualquer vida que eu e você possamos viver nesse mundo. E quando isso acontecer, você vai entender que Deus o amou. E que não há outra alternativa senão amá-lo com toda a vida. Minha oração nesse momento de celebração da graça de Deus é orar agradecendo pela graça de Deus. E orar pela graça especial de ouvirmos a sua palavra nesse tempo juntos. Ao mesmo tempo rogar que Deus o abençoe. Que Deus a abençoe. Pai, nós estamos aqui nesse tempo juntos com a tua palavra. Senhor, o Senhor sabe que meu coração precisa muito dessa graça. Assim como cada pessoa que está ouvindo esta exposição nesta oportunidade. Aqueles que estão ouvindo numa noite onde ela está sendo transmitida, mas em outros tantos períodos quando elas forem passadas. Pai, que no nome de Jesus e por causa de Jesus, que cada uma dessas pessoas que está ouvindo essa mensagem experimente esse amor especial, essa graça especial que o Senhor manifesta a todos aqueles que o invocam. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por a tua graça e por toda a tua manifestação e pela redenção e morte de Jesus no nosso lugar. Mas acima de tudo porque Jesus vive. Glória ao teu nome.
Bendito seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ama cada pessoa que está ouvindo essa palavra nesta oportunidade. Porque o Senhor redime, porque não há limites para a tua graça. E porque isso é uma realidade para mim e para cada um de nós nessa oportunidade, nesse tempo juntos, em nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo venham sobre vocês, que invocam o nome do nosso Deus e o amam sinceramente. Sobre vocês a bênção de nosso Senhor, nosso Deus. Deus a abençoe, Deus o abençoe, semana abençoada, se aproxime. Então, que Deus o abençoe, um beijo no seu coração, que Deus a abençoe e que Ele seja sobre nós, hoje e para todo sempre.